O Palácio Real de Madrid, em espanhol, Palácio Real de Madrid, é a residência oficial da família real espanhola na cidade de Madrid, embora agora seja usado apenas para cerimônias de Estado. O palácio tem 135 mil metros quadrados, 1.450.000 pés quadrados de área útil e contém 3.418 quartos. É o maior palácio real da Europa. O palácio é propriedade do Estado espanhol e administrado pelo Patrimônio Nacional, uma agência pública do Ministério da Presidência. O palácio fica na Calle de Bailén, Rua Bailén, na parte oeste do centro de Madrid, a leste do rio Manzanares, e é acessível a partir da estação de metro Ópera. Filipe VI e a família real não residem no palácio, escolhendo o Palácio das Arzuela em El Pardo. Vista do complexo do Palácio do Leste. O palácio fica no local de uma antiga fortaleza da era muçulmana construída pelo emir Muhammad I de Córdoba no século IX. O imponente Alcázar de Madrid forneceu um cofre para o Tesouro Real e uma residência habitual para os monarcas de Trastâmara no final da Idade Média. Tendo sofrido substanciais obras de expansão durante o século XVI, o Alcázar Real permaneceu no local até que foi incendiado em 24 de dezembro de 1734. Um novo palácio foi então construído do zero no mesmo local em nome da dinastia Bourbon. A construção durou os anos de 1738 a 1755 e seguiu um projeto berniniesco de Filippo Juvarra e Giovanni Battista Sacchetti em cooperação com Ventura Rodrigues, Francesco Sabatini e Martim Sarmiento. Durante a Segunda República Espanhola, o edifício era conhecido como o Palácio Nacional. O interior do palácio é notável pela sua riqueza artística e pela utilização de muitos tipos de materiais nobres na construção e decoração das suas salas. Inclui pinturas de artistas como Caravaggio, Juan de Flandes, Francisco de Goya e Diego Velázquez, e afrescos de Giovanni Battista Tiepolo, Corrado Giaquinto e Anton Rafael Mengs. Muitas das pinturas em algum momento penduradas no palácio como parte da coleção real espanhola são exibidas em outros lugares, especialmente no Museu do Prado e na Galeria das Coleções Reais, ambos em Madrid. Outras coleções de grande importância histórica e artística preservadas no edifício incluem o Arsenal Real de Madrid, porcelanas, relógios, móveis, talheres e o único quinteto de cordas Stradivarius completo do mundo. História do edifício. Veja também Real Alcázar de Madrid e projeto de Filippo Juvarra para o Palácio Real de Madrid. Antigo Real Alcázar de Madrid. O palácio foi inicialmente construído por Maomé I, emir omíada de Córdoba, entre 860 e 880. Depois que os mouros foram expulsos de Toledo no século XI, o castelo manteve sua função defensiva. Henrique III de Castela acrescentou várias torres. Seu filho João II usou-o como residência real durante a Guerra da Sucessão Castelhana, em 1476, as tropas de Joana la Beltraneja foram sitiadas no Alcázar, durante o qual o edifício sofreu graves danos. O único desenho do castelo da Idade Média é um de 1534 de Jean Cornelis Vermeyen. O imperador Carlos V, com os arquitetos Alonso de Covarrubias e Luís de Vega, ampliou e renovou o castelo em 1537. Filipe II fez de Madrid sua capital em 1561 e continuou as reformas, com novas adições. Filipe III e Filipe IV adicionaram uma longa fachada sul entre 1610 e 1636. Filipe V de Bourbon renovou os aposentos reais em 1700. O Alcázar dos Habsburgos era austero em comparação com o Palácio de Versalhes, onde o novo rei havia passado sua infância, e iniciou uma série de reformulações planejadas principalmente por Teodoro Ardemans e René Carlier, com as salas principais sendo redecoradas pela Rainha Maria Luísa de Saboia e pela Princesa de Ursins no estilo dos palácios franceses. O Palácio Barroco vista de parte do Palácio Real da Cuesta de la Vega, de Fernando Brambilla, c. de 1790 a 1832. Preservado no acervo do Ministério da Economia e Finanças. Na véspera de Natal de 1734, o Alcázar foi destruído por um incêndio que se originou nos aposentos do pintor francês Jean Ranc. A resposta ao incêndio foi atrasada devido à confusão dos sinos de alerta com a convocação para a missa. Por medo de saques, as portas do prédio permaneceram fechadas, dificultando os esforços de resgate.
Muitas obras de arte foram perdidas, como A Expulsão dos Mouros, de Diego Velázquez. Outros, como Las Meninas, foram resgatados jogando-os pelas janelas. Felizmente, muitas peças foram salvas porque pouco antes do incêndio o rei ordenou que grande parte de sua coleção fosse transferida para o Palácio do Bom Retiro. Este incêndio durou 4 dias e destruiu completamente o antigo alcázar, cujas paredes remanescentes foram finalmente demolidas em 1738. Primeiro projeto de Filippo Juvarra para o Palácio Real de Madrid. O arquiteto italiano Filippo Juvarra supervisionou o trabalho no novo palácio e elaborou um projeto luxuoso inspirado nos planos de Bernini para o Louvre. Inicialmente, Juvarra queria construir o palácio em outro local, no entanto, a ideia foi descartada. Seu discípulo Giambattista Sacchetti, também conhecido como Juan Bautista Sacchetti ou Giovanni Battista Sacchetti, foi escolhido para continuar o trabalho de seu mentor. Sacchetti projetou a estrutura para abranger um grande pátio quadrado e resolveu problemas de linha de visão criando asas salientes. Em 1760, Carlos III convocou o siciliano Francesco Sabatini, um arquiteto neoclássico, para ampliar o edifício. A ideia original de Sabatini era enquadrar a Plaza de Larmeria com uma série de galerias e arcadas, para acomodar várias dependências, construindo 2 alas ao longo da praça. Apenas a extensão da torre sudeste conhecida como La de San Gil foi concluída. Sabatini também planejou estender o lado norte com uma grande ala que ecoava o estilo do edifício principal e incluía 3 pátios quadrados que seriam menores do que o grande pátio central. O trabalho nesta expansão começou rapidamente, mas logo foi interrompido, deixando as fundações enterradas sob uma plataforma sobre a qual os estábulos reais foram construídos mais tarde. Os estábulos foram demolidos no século XX e substituídos pelos Jardins Sabatini. Carlos III ocupou o palácio pela primeira vez em 1764. No século XIX, Fernando VII, que passou muitos anos preso no Chantiel de Valença, iniciou a reforma mais completa do palácio. O objetivo deste redesenho era transformar o edifício antiquado de estilo italiano em um palácio moderno de estilo francês. No entanto, seu neto Afonso XII propôs transformar o palácio em uma residência de estilo vitoriano. Os planos de Afonso foram desenhados pelo arquiteto José II de Lema e consistiam em remodelar várias salas, substituir pisos de mármore por parquet e adicionar móveis de época. No século XX, foram necessários trabalhos de restauração para reparar os danos sofridos durante a Guerra Civil Espanhola, reparando ou reinstalando a decoração e os acabamentos decorativos e substituindo as paredes danificadas por reproduções fiéis dos originais. O palácio está agora aberto ao público, exceto durante as funções de Estado, embora seja tão grande que apenas uma seleção de salas está na rota de visitantes a qualquer momento, a rota sendo alterada a cada poucos meses. É cobrada uma taxa de admissão, no entanto, em alguns momentos é gratuito. Citação necessária em detalhe exterior da fachada sobre a Porta do Príncipe. Recaredo e Ililva II, reis visigodos, flanqueando as armas da Espanha. A fachada principal do palácio, a que dá para a Plaza de Larmeria, consiste em uma base de pedra rústica de 2 andares, da qual se erguem colunas júnicas em pilastras toscanas emoldurando as janelas dos 3 andares principais. O andar superior está escondido atrás de uma cornija que circunda o edifício e é coberto por uma grande balaustrada. Este foi adornado com uma série de estátuas de santos e reis, mas estas foram realocadas para outro lugar sob o reinado de Carlos III para dar ao edifício uma aparência mais clássica. A restauração da fachada em 1973, que inclui a varanda de 4 colunas dóricas de Sabatini, devolveu algumas das esculturas de Sacchetti. Isso inclui estátuas do governante asteca Moctezuma II e do imperador Inca Atahualpa, obras de Juan Pascual de Mena e Domingo Martínez, respectivamente. Representações dos imperadores romanos Honório, Teodósio e Arcádio por G. de Oliveira e Trajano por Felipe de Castro foram colocadas no Pátio do Príncipe. Flanqueando o relógio de Sabatini as estátuas de Felipe V, Fernando VI, Bárbara de Bragança e Maria Luísa de Saboia intercaladas com o sol nascente seguindo o zodíaco. Acima do relógio está o brasão real ladeado por anjos, e acima disso, sinos que datam de 1637 e 1761.
Plaza de Larmeria, panorama vista da varanda da Catedral. A praça como existe agora foi projetada em 1892, de acordo com um plano do arquiteto Henrique Maria Repulés. No entanto, a história desta praça remonta a 1553, ano em que Filipe II mandou construir os estábulos reais. A Catedral de Almudena fica de frente para o palácio do outro lado da praça. Seu exterior é neoclássico para combinar com o ambiente, enquanto seu interior é neogótico. A construção foi financiada pelo rei Afonso XII para abrigar os restos mortais de sua esposa Mercedes de Orleans. A construção da igreja começou em 1878 e foi concluída em 1992. Narciso Pascoal Colomer, o mesmo arquiteto que criou a Plaza de Oriente, projetou o layout da praça em 1879, mas não se concretizou. O local agora ocupado pela Plaza de Larmeria foi usado por muitas décadas como anteplaza de armas. Sacchetti tentou construir uma catedral para terminar a Cornija dos Manzanares, e Sabatini propôs unir este edifício ao Palácio Real, para formar um único bloco. Ambos os projetos foram ignorados por Carlos III. Ângel Fernandes de Los Rios, em 1868, propôs a criação de uma grande área arborizada que percorreria toda a Plaza de Oriente, a fim de dar uma melhor visão do Palácio Real. Uma década depois, segundo Dilema acrescentou uma escadaria ao projeto original de Fernandes, o que levou à ideia de Francisco de Cubas de dar mais importância à emergente Igreja de Almudena. Plaza de Oriente. A Plaza de Oriente é um parque retangular que liga a fachada leste do Palácio Real ao Teatro Real. O lado leste da praça é curvo e delimitado por vários cafés nos edifícios adjacentes. Embora a praça fizesse parte do plano de Sacchetti para o palácio, a construção não começou até 1808, quando o rei José Bonaparte, que ordenou a demolição de aproximadamente 60 estruturas medievais, que incluíam uma igreja, mosteiro e biblioteca real, localizados no local. Joseph foi deposto antes que a construção fosse concluída. Foi concluída pela rainha Isabel II, que encarregou o arquiteto Narciso Pascoal Colomer de criar o projeto final em 1844. Estátuas dos reis góticos na Plaza de Oriente. Os caminhos dividem a praça em 3 lotes principais: os jardins centrais, os jardins de Cabo Noval e os jardins Lepanto. Os jardins centrais estão dispostos em uma grade ao redor do monumento central a Filipe IV, seguindo o jardim modelo barroco. Eles consistem em 7 canteiros de flores, cada um cercado por sebes de bucho e contendo pequenos ciprestes, teixos e magnólias e flores anuais. Os limites norte e sul dos jardins centrais são marcados por uma fileira de estátuas, popularmente conhecidas como reis góticos, esculturas representando 5 governantes visigodos e 15 governantes dos primeiros reinos cristãos na Reconquista. Eles são esculpidos em calcário e fazem parte de uma série dedicada a todos os monarcas da Espanha. Estes foram encomendados para a decoração do Palácio Real e foram executados entre 1750 e 1753. Os engenheiros sentiram que as estátuas eram muito pesadas para a balaustrada do palácio, então elas foram deixadas no nível do solo, onde sua falta de detalhes finos é facilmente aparente. O restante das estátuas está nos Jardins Sabatini. Isabel II planejou o terreno para que a estátua equestre de Filipe IV de Pietro Tacca fosse colocada no centro, em frente ao Portão do Príncipe. Jardins do Campo del Moro. Vista do passeio principal, parte dos Jardins do Campo del Moro. Esses jardins são assim chamados porque o líder muçulmano Ali Ben Yusuf supostamente acampou aqui com suas tropas em 1109 durante uma tentativa de reconquista de Madrid. As primeiras melhorias na área ocorreram sob o rei Filipe IV, que construiu fontes e plantou vários tipos de vegetação, mas sua aparência geral permaneceu amplamente negligenciada. Durante a construção do palácio, vários projetos paisagísticos foram realizados com base nos jardins do Palácio Real de Lagrange de Saint-Ildefonso, mas a falta de fundos impediu a melhoria até o reinado de Isabel II, que começou a trabalhar a sério. Seguindo o gosto da época, o parque foi projetado no estilo romântico. A fonte Tritão do Jardim das Ilhéus de Aranjuez e a fonte das Conchas do Palácio do Infante Dom Luís em Boadilla del Monte foram alinhadas no centro dos caminhos em ângulo reto por Isabel II, de acordo com os planos de Narciso Pascoal Colomer.
sob a regência de Maria Cristina da Áustria, o parque foi reformado de acordo com os planos de estilo romântico de Ramon Oliva. Entre a Fonte dos Tritões e o palácio está a Grande Caverna ou Gruta, Casa das Camélias, construída por Juan de Villanueva durante o reinado de José Bonaparte. A Pequena Caverna ou Gruta, a Sala da Batata, de Saquete de 1757 a 1758 fica em frente ao Parade Ground. Ver artigo principal, Jardim Sabatini. Vista dos Jardins Sabatini. Os Jardins Sabatini ficam ao lado norte do Palácio Real e se estendem até a Calhe de Bailén e a Cuesta de São Vicente. O jardim segue o design simétrico francês e o trabalho começou em 1933, sob o governo republicano. Embora tenham sido projetados pelo arquiteto zaragozano Fernando Garcia Mercadal, eles foram nomeados em homenagem a Francesco Sabatini, que projetou os estábulos reais que anteriormente ocupavam este local. Estes jardins apresentam um grande lago retangular que é cercado por 4 fontes e estátuas de reis espanhóis que foram originalmente destinados a coroar o Palácio Real, geometricamente situadas entre seus passeios. Existem várias fontes. O governo republicano construiu os jardins para devolver a área do controle da família real ao povo. O público não foi permitido nos jardins até 1978, quando foram abertos pelo rei Juan Carlos Ian XXIV. Interior do Palácio Térreo Grande escadaria a fresco de Giaquinto acima da escadaria construído por Sabatini em 1789. Quando Carlos IV queria que fosse transferido para o lado oposto de onde Sabatini o colocou em 1760, é composto por uma única peça de mármore de São Agustín. 2 leões enfeitam o desembarque, um de Felipe de Castro e outro de Robert Michel. Os afrescos no teto são de Corrado Giaquinto e retratam a religião protegida pela Espanha. 25 E no térreo está uma estátua de Carlos III em toga romana, com uma estátua semelhante no primeiro andar representando Carlos IV. As 4 cartelas nos cantos retratam os elementos água, terra, ar e fogo. Biblioteca Real. A Biblioteca Real foi transferida para o andar inferior durante a regência de Maria Cristina. As estantes datam do período de Carlos III, Isabel II e Afonso XII. Os destaques da coleção incluem o livro de horas de Isabel I de Castela, um códice da época de Afonso XI de Castela, uma Bíblia de Dona Maria de Molina e as festas reais, dedicadas a Fernando VI por Farinelli. Também são importantes os mapas mantidos na biblioteca, que analisam a extensão dos reinos sob o Império Espanhol. Também em exibição uma seleção das melhores medalhas da Royal Collection. Farmácia Real. As capas dos livros demonstram a evolução dos estilos de encadernação por época. Exemplos nas propriedades incluem rococó em ouro com renda de ferro, neoclássico em policromado e romântico com motivos góticos e renascentistas. O arquivo do Palácio Real contém aproximadamente 20.000 artigos que vão desde a década desastrosa, de 1823 a 1833, até a proclamação da Segunda República Espanhola em 1931. Além disso, possui algumas dezenas de músicos da Capela Real, privilégios de vários reis, a ordem fundadora do Real Mosteiro de São Lourenço de El Escorial, o testamento de Filipe II e correspondência da maioria dos reis da Casa de Bourbon. Farmácia Real. Durante o reinado de Filipe II, a Farmácia Real tornou-se um apêndice da Casa Real e ordenou o fornecimento de medicamentos, um papel que continua até hoje. A coleção inclui jarros feitos em Lagranja de São Ildefonso, século XIX, e cerâmica Talavera de la Reina, século XVIII. Ver artigo principal, Arsenal Real de Madrid junto com o Arsenal Imperial de Viena. O arsenal é considerado um dos melhores do mundo e consiste em peças já no século XIII. Esta coleção de armas e armaduras já foi usada por reis e seus principais soldados. 29 E o edifício, projetado por J.S. de Lema e I. Repulis, foi inaugurado em 1897. A coleção destaca as peças de torneio feitas para Carlos V e Filipe II pelos principais armeiros de Milão e Augsburgo. Entre as obras mais notáveis estão armaduras e armas completas que o imperador Carlos V usou na Batalha de Muurgerg, e que foi retratado por Tiziano em seu famoso retrato equestre alojado no Museu del Prado. Infelizmente, partes da coleção foram perdidas durante a Guerra Peninsular e durante a Guerra Civil Espanhola. Ainda assim,
o arsenal mantém algumas das peças mais importantes desta arte na Europa e no mundo, incluindo um escudo e um Borgone de Francesco e Filippo Negroli, um dos designers mais famosos da Guilda dos Armeiros. Apartamentos do Rei Carlos III do primeiro andar. Veja também, Leões Médici. A Sala do Alabardeiro, ou Sala da Guarda, foi projetada por Sabatini e inclui o afresco de Tiepolo, Vênus e Vulcano. Duas pinturas de Luca Giordano retratam cenas da vida de Salomão. A Sala das Colunas tem um afresco no teto de Giaquinto, representando o sol diante do qual todas as forças da natureza despertam e se alegram, uma alegoria do rei como Apolo. Uma estátua de bronze de 1878 de Carlos V vencendo Fúria é de Ferdinand Barbedienne. Os lustres de bronze foram feitos em Paris em 1846 e instalados por Isabel II para seus bailes. A Sala do Trono data de Carlos III em 1772 e apresenta o afresco do teto de Tiepolo, a apoteose da monarquia espanhola. As esculturas de bronze incluem as 4 virtudes cardeais, 4 dos 7 planetas, Sátiro, Germânico e 4 leões Médici flanqueando o trono duplo. A antessala de Carlos III, Saleta, contém um afresco de teto de 1774 Apoteose de Trajano por A.R. Menz. A antecâmara de Carlos III, a Sala de Conversação, também contém um afresco no teto de Anton Rafael Menz, a Apoteose de Hércules. Esta sala tem 4 retratos da família real de Goya. Antigos apartamentos da rainha sob Carlos III, as 3 salas foram convertidas em um salão de banquetes por Alfonso XII em 1879 e concluídas em 1885. Os 3 afrescos do teto permaneceram, Amanhecer em sua carruagem de Anton Rafael Menz, Cristóvão Colombo oferecendo Novo Mundo aos reis católicos de Alejandro González Velázquez e Boabdil dando as chaves de Granada aos reis católicos de Francisco Baeu y Subias. Apartamentos do Infante Luís. Estes quartos foram anteriormente ocupados pelo Infante Luís, conde de Chinchon antes de seu exílio. A Sala Stradivarius agora contém uma viola, 2 violoncelos e 2 violinos de Stradivari. O afresco do teto de A.G. Velázquez retrata a gentileza acompanhada pelas 4 virtudes cardeais. A Câmara do Infante Luís, Sala dos Instrumentos Musicais, tem um afresco no teto de Francisco Baeu representando a providência presidindo as virtudes e faculdades do homem. Capela Real projetada em 1748 por Saquete Ventura Rodrigues, a capela apresenta afrescos no teto de Giaquinto, incluindo a Trindade, alegoria da religião, Glória e a Santíssima Trindade coroando a Virgem. Acima do altar-mor está o São Miguel de Ramon Baeu. O altar do relicário tem o relevo de prata de Ercole Ferrata de 1659 Papa Leão I parando Átila nos portões de Roma. A Sala da Coroa anteriormente o apartamento da mãe de Afonso XIII, Maria Cristina da Áustria, a sala contém o trono, o cetro e a coroa de Carlos III. Tapeçarias das 4 estações de Jacopo Amigoni adornam as paredes. Destacam-se também o discurso de abdicação de Juan Carlos I e o discurso de proclamação de Filipe VI. Galeria de Galeria. A Sala Gasparini, Palácio Real, Madrid, Espanha, foto de 1927. A Sala Gasparini, Palácio Real, Madrid, Espanha, foto de 1927. A Sala de Porcelana, Palácio Real, Madrid, foto de 1927. A Sala de Porcelana, Palácio Real, Madrid, foto de 1927. Salão de Carlos III, Palácio Real, Madrid, foto de 1927. Salão de Carlos III, Palácio Real, Madrid, foto da Coroa Real Espanhola de 1927. Cetro. Eventos recentes. O banquete de casamento do príncipe Felipe Letizia Ortiz teve lugar a 22 de maio de 2004 no pátio central do Palácio.